Bom dia a todos os membros do corpo de Cristo, a paz do Senhor a todos. Vamos ver aqui uma palavra da parte de Deus. Ontem nós falamos de Mateus 10, 24, hoje nós vamos falar de Mateus 11. Vamos prosseguir nosso estudo ali de Mateus 11. Olha só que interessante essa palavra, né? Ora, tendo Jesus acabado de dar todas as instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. João envia mensageiro a Jesus. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou para os seus discípulos perguntar-lhe. Então João estava preso no cárcere, né? Mandou perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar por outro? Tu vê só como é as coisas aqui, nós temos que analisarmos aqui, né? João estava no cárcere, preso, e ele mandou perguntar para os seus discípulos se Jesus era aquele mesmo, né? Que viria salvar o seu povo, ou ele deveria esperar outro. Começando ali no livro de Mateus, né? A gente vê João Batista batizando o próprio Senhor Jesus, aquele que falou que Jesus, né? Que ele não era digno de abrir as sandálias dos pés, né? E João Batista conhecia Jesus, né? Conheceu Jesus, na verdade. Eram primos os dois, né? João Batista e Jesus eram primos. Mas criado em cidades diferentes. E aí João Batista vem a conhecer Jesus ali, batiza o Senhor, né? E vê que Jesus não era apenas o primo dele, mas também era o enviado de Deus, né? E agora aqui ele preso, ele pergunta para os seus discípulos, né? Mandou perguntar aos seus discípulos: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar por outro? Então, tu vê quando nós estamos presos, a nossa mente, a gente começa a duvidar das coisas. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos nos libertar, né? Nos libertarmos para poder conhecer o Senhor. Muitos de nós estamos assim, nós estamos presos, né? A nossa mente está presa, né? As coisas que nós buscamos nos prende, então nós estamos fora da realidade. E aqui João estava preso. E aí Jesus respondendo disse: Ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Então, né? Os cegos veem, os coxos andam, os presos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres estão sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então João estava preso lá, né, com a sua mente conturbada, né? João foi preso, né? E a gente sabe que no percorrer do versículo ali vai ser decapitado, né? João é decapitado. Mas Jesus diz assim, mandou essa resposta para os seus discípulos: vá lá e fala para ele, não, que tudo isso que está acontecendo, né? E respondeu Jesus, disse: ide anunciar a João o que estás ouvindo e vendo. Então o que Jesus estava fazendo, curando, libertando, pregando o evangelho, mandou avisar João, para João não ter dúvida que realmente Jesus era o Senhor, Jesus era o Messias, né? Partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: quem saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Quem saíste a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, o que vestes roupas finas, assiste nos palácios reais. Mas para que saíste? Para ver profetas? Sim, eu vos digo que há muitos profetas. Este a quem está escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, a qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo
entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é o maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, no reino dos céus é tomado por esforço, e o que se esforços apoderarão dele. Então a palavra de Deus nos diz aqui que o reino de Deus ele é tomado por esforço, né? Se você pensa que você foi só batizado, nasceu da água e do Espírito e vai ficar esperando a vida eterna de braços cruzados, né? Você está salvo, realmente você está salvo. Você aceitou o Senhor, você está salvo. Mas aqui a palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado por esforço. O reino de Deus. Então aqui existe esse galardão, né, para aqueles que estão, né, buscando o reino de Deus, o evangelho do reino de Deus. Né, a gente sabe que muitos são salvos e estão no evangelho da graça, né, esperando, né, apenas esperando a glorificação. Eu digo a glorificação futura, né? Porque eles não se movem, né? São como árvores plantadas, eles não se movem. E aqui tu viu que tudo que Jesus estava fazendo, estava curando, libertando, pregando o evangelho, anunciando, falando aqui de João Batista, que entre os profetas não houve maior do que João Batista, nascido de mulher não houve maior do que João Batista, porque João Batista estava empenhado em aplainar o caminho, né, para que o Senhor viesse. Ele estava anunciando o Messias, estava anunciando que o Senhor viria. Então era um profeta muito respeitado, né? E eles iam ali, né? Eles iam no deserto. João se escondia no deserto para pregar, né? E quando João saiu do deserto para anunciar o evangelho, né? Ele começou a batizar. Então João tinha os seus discípulos, né? Tinha os seguidores. E aí os seguidores de João, quando João foi preso, os seguidores de João começaram a seguir o Mestre, começaram a seguir o Jesus, né? Porque ele é o caminho, né? Que o próprio João Batista disse que ele não era digno de desatar a sandália dos pés. Mas como eu estava falando ali, né? Que muitos estão esperando o dia, né? A glorificação eterna. Mas aqui diz, né, que o reino de Deus é tomado por esforço. Então nós temos que nos esforçar. Se nós queremos ser galardoador das honras, queremos ser galardoador do reino de Deus, nós temos que nos esforçar, temos que baixar a cerviz, né? Que temos que ser homens e mulheres, né? Temos que ser agentes, aqueles que levam a palavra da verdade, aqueles que levam o evangelho de Cristo, aqueles que anunciam as boas novas de salvação. Mas é tomado por esforço, o reino dos céus é tomado por esforço, né? Em verdade vos digo que entre nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderarão dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E quereis reconhecer ele mesmo ou Elias que estava para vir? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas o que hei de comparar a esta geração é semelhante a meninos sentados nas praças que gritam aos seus companheiros: não vos tocamos flauta e não dançastes? Entoamos lamentações e não pranteastes? Pois veio João, que não comia nem bebia, e diziam: tem demônios. Vem o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinhos, amigos de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. A sabedoria é justificada por suas obras. Então falaram mal de João, falaram mal de Jesus e vão continuar falando, né? Hoje eles falam mal dos evangélicos, eles falam mal dos cristãos, mas nós conhecemos a verdade, nós sabemos que o Senhor é o caminho, sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o reino dos céus é tomado por esforço. Então vamos nos esforçar, amados, vamos nos esforçar
Vamos buscar o Evangelho, vamos anunciar essas boas novas, né? De cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando este Evangelho, né? Como Jesus fazia. Amém, amados? Deus abençoe a todos, um ótimo dia.